Opa, beleza pessoal? Eu sou o Peter e hoje nós vamos falar a respeito de algumas crenças limitantes. É isso mesmo, crenças que os pintores têm e que acabam limitando o pintor no seu dia a dia, no seu processo de trabalho. Vamos falar sobre isso? Crenças limitantes. O que seria isso? Crenças que limitam a pessoa em determinado tipo de serviço, prestação de serviço ou até na sua vida pessoal. E dentro daquele assunto que nós queremos falar aqui hoje, que é a respeito da questão de pintura, o pintor em si, ele possui no seu dia a dia, pelo que eu consigo perceber, algumas crenças que limitam ele para poder crescer. Eu quero falar com você hoje a respeito de algumas situações que podem se levantar e formar uma certa barreira para você que é pintor, para você que precisa de repente romper com esse tipo de prisão que não permite com que você consiga crescer dentro da sua profissão. Olha só que interessante. Nós temos algumas crenças que nos limitam, coisas em que acreditamos e que acabam de uma certa forma nos deixando presos. Eu quero falar em primeiro lugar com você a respeito de uma delas que eu diria assim que é a mais forte de todas, é aquela que eu sempre escuto reclamação de tudo quanto é lado e que o pintor sempre se depara com essa situação, que é o fazer orçamento. Fazer orçamento é algo muito complexo e ao mesmo tempo muito simples. Mas como assim muito complexo e muito simples? Isso dá um nó na cabeça da gente, né? Porque para alguns, de repente, pode ser fácil de se fazer e para outros, muito difícil, muito complicado. As reclamações que eu mais escuto quando eu vou conversar com algum colega que é pintor é: poxa, cara, eu fui lá, fiz o orçamento, medi tudo certinho e aí passei o valor para o cliente. Depois que eu passei o valor para o cliente, eu fiquei sabendo que foi mais 4, 5 pintores fazer o orçamento e teve um pintor que ganhou o orçamento lá para fazer a obra, fez pela metade do valor que eu tinha feito o orçamento. Mas e aí, como é que fica essa situação? Será que você é muito exagerado no valor que você dá? Ou será que o colega, aquele que fez o orçamento também, ele está exagerando para baixo? Ele está usufruindo do mínimo do que ele poderia usufruir em matéria de valores, em matéria de um valor mais justo, mais correto. Isso, eu diria para você que desde que surgiu a pintura existe. A gente percebe que entra ano e sai ano e as reclamações são as mesmas sempre. O pintor sofrendo porque um colega ele está fazendo um orçamento abaixo do valor de mercado. Mas aí surge uma outra questão. Existe um valor de mercado fixo? Como a gente consegue tipificar esse valor de mercado? Existe uma forma de você criar uma tabela e gerar um valor aonde todos os pintores vão respeitar? Eu vou ser bem sincero com você, eu acredito que não. Porque nesses 9 anos, praticamente 9 anos que eu trabalho com pintura, eu nunca vi nenhuma tabela gerar respeito mediante todos os pintores, a ponto de que eles possam seguir essa tabela. Vamos pegar um exemplo? Quero pegar um exemplo prático para a gente poder desenhar aqui melhor. Se nós pegássemos, por exemplo, o preço do metro quadrado da massa corrida PVA. Vou usar como exemplo um pintor que eu conheço e ele cobra R$ 20 o metro quadrado da pintura PVA, ok? Da massa corrida PVA, né? Que é pegar uma parede que está no reboco e aí ele vai fazer a aplicação toda, vai lixar e vai entregar a parede pronta, pintada. Tá certo? Não vamos entrar aqui na questão do sistema que vai ser utilizado, os processos, o passo a passo até se chegar na parede pronta, com a pintada, ok? Não vamos entrar nessa questão, vamos pegar só a situação da massa corrida PVA. Então, por exemplo, tem um pintor lá que cobra R$ 18 o metro, um exemplo, tá? E um outro pintor cobra R$ 8 o metro. E aí você se depara com um cliente que pede para você fazer o orçamento, você vai lá, faz o orçamento, o teu orçamento é em um preço baseado em R$ 18 o metro. E ele chama um outro pintor que alguém indicou,
Alguém disse para ele, olha, chama esse cara, ele é bom, ele tem lá alguma coisinha ou outra, mas ele é bom e ele cobra mais barato, o preço dele é muito bom no mercado. E aí você não está interessado se o cara faz a barba, se o cara de repente usa perfume, toma banho todo dia, o cliente no caso. De repente ele está interessado em que você vá lá e faça o serviço, né? E de repente esse cliente ele está atrás de preço e você não sabe disso, você pintor não sabe disso. E aí você faz o teu orçamento e digamos que lá na somatória da metragem dê R$ 8.000, ok? R$ 8.000. Eu estou cobrando aqui R$ 18 o metro, deu R$ 8.000, ok? Ah, beleza, obrigado, eu vou verificar, depois eu volto a falar com você. E nisso vem o outro pintor que cobra, digamos, R$ 8 o metro. E o orçamento dele, digamos que dê lá R$ 3.600. Um exemplo, tá? Nem estou fazendo a conta aqui direito. Aí, o profissional, que é você, observa essa situação e o cliente, inclusive, procura você para questionar, viu? Por que deu tanta diferença? Por que o teu deu 8.000 e o do outro colega lá, que é pintor, deu 3.600? Ah, você me passou aqui a R$ 18, ele passou a 8. Como é que você fica nesse meio tempo? Como é que você fica no meio de campo ali? Você está no meio de um tiroteio, bem dizer, entre o cliente e o outro pintor, que é o seu concorrente. Complicado, né? Pois eu vou dizer uma coisa para você. O pintor que cobra R$ 18 o metro, ele teria muito sim chance de fechar esse orçamento. Mas muitas vezes ele não consegue, porque ele não consegue, de uma certa forma, passar para o cliente tudo o que ele vai fazer naquela parede. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse pintor que vai fazer o orçamento, ele está muito focado no preço, no valor que o cliente vai pagar e quanto ele vai receber. A mesma forma que o outro concorrente, seu colega pintor, também está muito focado no preço e está cobrando R$ 8 o metro. E dessa forma você consegue fazer com que o cliente acredite mais na questão do preço e não no valor agregado que tem na sua prestação de serviço. Olha só que interessante. Mas, Peter, o que você está falando aí não está me convencendo. Sabe por que não está te convencendo? Porque, de repente, você ainda está focado na questão preço e não na questão valor agregado do seu serviço. Presta atenção num detalhe importante que eu vou te dizer aqui agora. Se você fica focado o tempo todo na questão do valor de orçamento e que tem outros pintores que estão entrando no mercado e está cobrando mais barato, você não consegue olhar ao seu redor e perceber que de repente você pode trazer um valor agregado à tua prestação de serviço a ponto do cliente não querer saber do preço, mas sim de contratar o teu serviço, porque o teu serviço tem diferenciais. Ué, Peter, mas como assim diferenciais? Como é que eu posso diferenciar o meu serviço, que é ir lá, passar a massa corrida PVA, lixar, tirar o pó e pintar? Tudo pode começar na maneira como você conversa com o seu cliente. Tudo começa na forma como você se apresenta ao seu cliente. A gente pegou aqui só um exemplo, tá? Um exemplo que é a massa corrida PVA, né? E se a gente for esmiuçar esse assunto da massa corrida PVA, a gente vai ver como ele é interessante, porque quando você consegue esmiuçar e mostrar para o cliente tudo que você vai fazer, você consegue dizer para ele que existe um processo gigantesco para que a parede chegue no fim ao acabamento. Então, ou seja, até que a parede chegue no fim do acabamento, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer isso. Você vai mostrar todo o passo a passo para o cliente e você vai explicar para ele o porquê você vai fazer isso. Olha, eu não posso pular essa etapa, porque se eu pular essa etapa pode desplacar, pode dar bolha, pode ser que eu tenha que dar mais demãos aqui, você vai gastar mais tinta. Eu não posso pular essa etapa, porque senão eu vou comprometer o acabamento da sua casa e tudo mais. Quando você consegue dialogar e explicar melhor ao cliente aquilo que você está fazendo na obra dele, você pode ter certeza que ele vai olhar para você e lá dentro ele vai ficar pensando, puxa vida, eu quero esse cara pintando a minha casa. Eu quero que ele faça a minha casa.
E ele vai tentar de alguma forma ajustar, se for a questão de valor, para trazer você para dentro da casa dele, para que você possa fazer a obra para ele, tá certo? Gente, isso não é uma fórmula secreta, tá? Isso não é uma receita de bolo, e isso não é 100% certeiro, tá certo? Eu posso dizer isso para você de testemunho próprio, né? Dando o meu próprio depoimento. Já houveram, claro, orçamentos que eu perdi, porque outro pintor que é profissional também cobrou um valor muito próximo ao meu, mas que de repente com aquele cliente ele conseguiu ter uma linguagem e um diálogo mais direto e melhor, mais compreensível. Isso pode acontecer, tá certo? Agora o que a gente precisa entender é que na questão de orçamento, você não pode ficar focado apenas no preço. Você precisa focar mais no valor agregado do teu serviço, na sua apresentação, na imagem que você passa. Tá ok? Eu posso falar para você de alguns depoimentos que eu tenho, de testemunhos que eu tenho, até de clientes. Não vou dizer aqui, não vou colocar vídeo de cliente aqui falando para você, porque eu não quero expor a imagem de nenhum cliente aqui, né? Não é motivo de vergonha, nada disso, mas a gente precisa pedir permissão e licença para o cliente para poder fazer isso, tá certo? Mas eu posso compartilhar contigo de alguns momentos que eu achei muito interessante, aonde eu fui para fazer um orçamento e haviam outros pintores que também estavam fazendo orçamentos. E o cliente falou para mim, olha, você não é o primeiro orçamento que eu vou fazer, tá? Mas depois a gente volta a conversar. E eu, sabendo disso, eu me preparei. Como eu me preparei? Eu me posicionei como um profissional e fui até o cliente, mas fui até o cliente levando para ele um melhor diálogo, o melhor de mim. Eu não fui até o cliente cabisbaixo, derrotado, triste, cansado ou com aquele olhar de cansaço. Por mais que às vezes você esteja cansado, você tem que respirar fundo, você tem que fazer um semblante alegre, por mais que você tenha problemas pessoais de repente. Você não pode misturar isso com o seu meio profissional. Então você se prepara, você respira fundo, você coloca um semblante diferente em você, um sorriso no teu olhar e você vai para o cliente para atendê-lo, para fazer o orçamento como se ele fosse o melhor cliente do mundo. Você não pode, em hipótese alguma, levar as coisas para o lado pessoal. Pô, mas aquele cliente tem uma cara meio carrancuda. Ah, não sei não, acho que não vai dar certo. Não. Nunca olhe pelo rosto, nunca olhe pela impressão que você tem. Mas veja aquele cliente como um potencial cliente que vai permanecer com você e que você vai atendê-lo bem e que ele vai te pagar certinho e vocês vão, a partir dali, ter uma parceria. Porque se você fizer tudo direitinho, com ânimo, com espontaneidade, com motivação, com energia positiva, você pode ter certeza que se você fizer bem feito esse serviço, caprichado, quando tiver mais obras para fazer, ele vai chamar você. E isso é um diferencial. Então presta atenção, quando você for fazer o próximo orçamento, muda a feição no teu rosto. Coloca um sorriso no teu olhar, não só na boca, tá certo? Dá aquela sacudida na poeira, se você passou o dia lixando, se você passou um dia assim carregado, às vezes você teve alguma notícia ruim, não importa. Esse cliente que você vai visitar, ele não tem nada a ver com isso. Ele não pode ficar ali à deriva, esperando que você vá fazer algo e você está trazendo toda aquela carga para fazer a visita, para fazer o orçamento. Então procure atender o cliente da melhor maneira possível, dê o seu melhor para que você possa chegar no cliente e fazer um orçamento. Independente do que seja, se você vai fazer um orçamento com um valor baixo, o cliente pode chamar você para pintar uma parede. Tá certo? Um cômodo geralmente tem 4 paredes. Ele pode chamar você para pintar uma parede. Tá certo? Assim como também ele pode chamar você para pintar a casa inteira. Então prepare-se, tenha ânimo, se revista de alegria e vá fazer o orçamento. Se depois você ainda está com algum problema pessoal ou em outra obra e você precisa se preocupar com aquilo, quando você sair da frente do cliente, você se despede do cliente, tudo certinho, aí de repente você pode se envolver com a outra situação, anote tudo.
Depois que você anotar tudo, de repente você pode conseguir então fazer, ir para o outro problema, resolver o outro problema e conseguir depois fazer o orçamento direitinho, tá certo? Gente, eu tenho muitas situações que eu poderia compartilhar aqui que deram muito certo, tá? E de vários orçamentos que eu fui fazer, que eu fui atender clientes novos, inclusive, que eu ainda não conhecia, de vários orçamentos que eu fui fazer, o meu valor sempre era o mais caro em relação aos outros orçamentos. Sempre era um valor mais alto. Mas olha que interessante, eu fechava. O cliente olhava para mim, até tentava às vezes buscar um desconto. Olha, eu tô com o teu orçamento aqui, mas o outro pintor fez um valor mais baixo, mas eu gostei mesmo foi de você. E olha que se você olhar bem para mim, você não vai ver beleza alguma não. Um gordinho, moreno, barba por fazer. Como que você pode ver alguma coisa em mim que possa agradar o cliente assim de cara? Às vezes eu fui fazer orçamento, gente, no final de dia. Passei o dia fazendo pintura externa, pegando sol, estava suado. O meu desodorante já estava vencido. Eu até precisava manter uma certa distância do cliente para não aterrorizar o nariz do cliente. Tu já ouviu falar disso? Pois é. Mas mesmo assim eu fui, né? Em algumas situações, gente, eu carrego sempre uma camiseta junto, extra, deixo no carro, porque assim às vezes o dia foi puxado, foi de suar muito, foi de desgastar o corpo. Eu levo outra camiseta, troco no meio do caminho para chegar no cliente pelo menos com uma garantia um pouco assim de estar um pouco mais ordenado, organizado para atender o cliente, tá certo? Mas é bacana a gente ouvir isso, que de repente isso pode ser animador para você, de saber que você pode ir até o cliente e falar a respeito do seu trabalho, descrever o seu trabalho de forma correta, e mesmo que o valor do seu orçamento seja o mais alto de todos, ele vai olhar para você e falar, não, o teu valor ele é mais alto, mas eu quero que você faça essa obra, eu quero que você execute essa obra, eu vou fechar negócio com você. Não tem coisa melhor do que ouvir do que isso num começo de obra, tá certo? Então, fica ligado, você que de repente se sente limitado, porque está muito focado na questão do valor, você só pensa no valor. Muitas e muitas vezes eu ouvi isso de muitos pintores. Peter, eu não aguento mais, eu estou quebrando, porque eu não consigo fechar uma obra, porque vem e baixa o valor pela metade. Mas de repente, o problema não está no outro pintor que saiu que tem uma realidade também e às vezes está desesperado por serviço, tá? Às vezes o problema não está nesse outro pintor, às vezes o problema está em você, que precisa abrir o seu campo de visão e enxergar mais além e perceber que você tem outras maneiras e outras formas de conquistar esse cliente. Muitas vezes nós pintores, nós temos medo de abrir o campo da visão, porque nós temos medo de olhar para dentro de nós mesmos e perceber que nós não sabemos ainda fazer orçamento. Então a gente fica empurrando, fica protelando aquilo, fica deixando para depois. Não, depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso, agora eu não quero ver sobre isso, não vai dar certo. Não, você precisa encarar de frente. Você não pode ficar procrastinando, empurrando com a barriga, levando para depois eu vejo, depois eu resolvo. Não, enfrenta. Enfrenta esse gigante, vença esse gigante, encara, porque você precisa passar por esse processo de aprendizado para que você então saiba fazer os orçamentos. Se você não sabe se comunicar muito bem, eu sou meio tímido, eu não sou de falar muito, aprenda. Desenvolva isso. Essa técnica de comunicação não quer dizer que agora você vai ser um tagarela, que você vai sair por aí falando com todo mundo, até na vida pessoal. Não. Se você tem uma personalidade e uma forma de ser, tudo bem. Mas como profissional, de repente algumas ferramentas de trabalho você precisa desenvolver. E olha que diálogo e boa comunicação é uma ferramenta de trabalho importante para quem é pintor. Então você precisa, de repente, pensar nessa questão de desenvolver uma boa ferramenta de trabalho para que você possa passar a melhor impressão possível para o seu cliente, tá certo? Pense nisso, pense bem. Se você parar para analisar a respeito de orçamento, de dar valor, você vai perceber que você de repente tem um potencial para muito mais do que você já oferece para o seu cliente.
tá certo? Outra coisa que eu queria falar a respeito de orçamento, ainda nesse assunto, é sobre a situação de cada pintor. Eu já vi situação de pintores, por exemplo, que trabalhavam para construtoras. Eram registrados e ganhavam um valor mensal fixo, né? Tem pintores que preferem trabalhar para construtoras, né? Trabalhar fixo, registrado, mesmo ganhando um pouco abaixo do que um pintor autônomo ganha. Mas ele tem a segurança de que todo mês aquele dinheiro vai estar lá, né? Eu posso dar exemplos aqui para você. Eu conheço pintores que trabalham para construtoras, que eles ganham aí R$ 2.300, por exemplo. Eu conheço pintor que trabalha para construtora, que ganhava no começo R$ 1.800 e depois ele melhorou um pouquinho o seu salário. Eu conheço pintores que trabalham para construtores que ganham R$ 3.000 por mês. Pintores excelentes, pintores profissionais, mas que por não terem essa questão de repente saber conversar com o cliente, dialogar, ser um profissional que tenha um comportamento que passe a impressão de quem ele realmente é para o cliente, ele não consegue atender um cliente diretamente, fechar um negócio, executar o serviço, entregar a obra, receber o seu dinheiro de uma maneira onde ele administre toda essa parte. Então, se eu parar para analisar, eu percebo que eu tenho pintores que acabam tendo medo de dar preço, medo de atender o cliente e acabam recuando e preferem trabalhar como se fossem terceirizados. Ou seja, ele é pintor, ele executa a obra, mas ele não tem o contato direto com o cliente. Ele tem pessoas que representam ele e vão fazer o meio de campo ali da negociação para fechar o serviço, tá certo? Nessa parte ainda, a respeito do orçamento e do medo, né? Que é uma palavra que aterroriza muita gente, mas muitas vezes a pessoa não para perceber que ela tem medo, tá? É o medo de dar preço. Porque, de repente, aquele pintor que trabalhava na construtora, ele cria coragem. Ou então ele acabou ganhando a conta na construtora, a prestação de serviço da construtora diminuiu e agora ele precisa se virar sozinho, por conta própria. E aí na cabeça dele ele pensa assim, puxa vida, eu ganhava R$ 3.000 por mês lá na construtora. Se eu garantir 3.300, 3.400 por mês, para mim tá ótimo. Então ele sai de uma construtora com essa mentalidade. E de repente ele vai para uma obra fazer um orçamento, porque alguém falou dele que ele estava parado e precisava trabalhar. E de repente ele vai para uma obra fazer um orçamento onde um outro pintor passou por lá e deu um valor de R$ 8.000, por exemplo, um exemplo, tá? Porque é uma obra que valeria isso. Digamos que esse pintor que deu o valor de R$ 8.000, ele sabe o que ele está fazendo, ok? Ele de repente ele tem a experiência, ele tem a expertise de saber fazer um orçamento e valorizar o imóvel do cliente, valorizar a sua mão de obra e dar um valor justo, ok? Digamos que R$ 8.000 seja um valor justo. Mas aí esse pintor que saiu da construtora, ele chega na obra que é para fazer o orçamento, ele faz todo o orçamento e de repente no valor dele, na ponta do lápis, nas medidas dele, dá R$ 6.500, R$ 6.800, um exemplo, tá? R$ 6.800 é um valor que ficaria próximo dos R$ 8.000, uma diferença de R$ 1.200 por ali. Só que na cabeça dele, ele já está adestrado para ganhar R$ 3.000 por mês. De repente, para ele, subir um pouquinho mais, para fechar uns 3.300, ai, se ele conseguir 3.500 numa obra. Então, o que acontece? Esse pintor que está adestrado, acostumado a trabalhar com uma construtora, ele pensa, puxa vida, mas se eu passar esse valor de 6.800, eu vou perder essa obra. É muito dinheiro. Eu acho que eu vou pedir 3.500 e se o cliente chorar, eu abaixo para 3.300. Você consegue perceber que existe um outro lado? Você consegue perceber que existe no mercado de trabalho da construção civil, da pintura imobiliária, sempre tem aquele pintor que está saindo de uma construtora e que precisa pagar suas contas, precisa trabalhar, que não consegue se encaixar em outra construtora ou até às vezes não quer, mas ele acaba se envolvendo como autônomo
negociando direto com o cliente, mas na cabeça dele, ele não consegue perceber que ele precisa melhorar essa questão de negociar e saber fazer orçamento. Porque para ele, se ele garantir os 3.300 por mês, tá bom. Mas de repente, ele não está percebendo a possibilidade, a oportunidade que ele tem de ganhar mais. Não ganhar mais porque alguém quer, como alguém que quer tirar vantagem. Não. Ele pode ganhar mais como alguém que sabe o que está fazendo em matéria de preço justo de orçamento de acordo com cada obra. Então é interessante você parar e analisar essa questão para que você possa perceber aonde você tem medo e aonde você pode desenvolver algo que derrube esse gigante e que você possa alcançar um sucesso maior financeiramente, como profissional, na hora de fazer o orçamento. Presta atenção naquilo que eu estou falando para você, porque de muitas coisas talvez você possa até não concordar comigo, mas se de repente você se sentiu atraído por essa informação que eu estou te passando, pensa nisso, pensa com carinho, procura olhar para dentro de você mesmo e observar onde você pode melhorar, observar onde que você pode crescer na questão do orçamento, na questão do atendimento ao cliente final, na questão do fechamento de uma obra, aonde você está de repente falhando. Será que de repente você precisa melhorar em alguns pontos? É interessante. Esse vídeo que eu estou fazendo é para fazer pensar mesmo. A gente precisa pensar a respeito de muitas coisas que nós fazemos, para ver aonde nós estamos errando. Precisamos ser humildes a ponto de reconhecer, mudar a trajetória daquilo que estamos fazendo, justamente para que nós possamos colher frutos melhores. Tá certo? Espero poder ter ajudado você com esse vídeo e vamos falar mais sobre outros tipos de crenças limitantes.